Fala, minha galerinha! Para você que ainda não nos conhece, nós somos Thiago, Andréia, a Sofia. A gente viaja pelo Brasil num ônibus de 13 metros de comprimento, deve dar em torno de 30 a 35 metros quadrados de espaço. A gente está na estrada há 5 meses, no momento estamos explorando a Bahia e pretendemos chegar até, sabe Deus aonde, né? Vamos subir aí para cima, Nordeste, aí até... Nesse vídeo nós vamos falar de 5 coisas que a gente tem no ônibus, porém, se fosse hoje, a gente substituiria e não usaria essas mesmas coisas. Colocaria, porém, de forma diferente. Algumas aqui não tem ainda, né? Então nós vamos colocar aqui também, porque nesses 5 meses aí, nós chegamos à conclusão que se colocássemos isso aqui, seria bem melhor. Não que está sendo ruim, né? Não. Mas se a gente colocasse, seria mais bem aproveitado. Bem melhor. Primeira coisa, geladeira, gente. No nosso caso, nós compramos o motor, transformamos a geladeira para 12 volts. Não aconselho. No nosso caso aqui, a 220 era bem melhor, seria melhor. E também por outros colegas que a gente está conhecendo na estrada, a maioria que tem espaço, tá? Não vou dizer van, Kombi, porque aí a gente entende. Mas se você tem um espaço, um micro-ônibus, um ônibus, uma van extra, aquelas longas, né? Extra. É, uma extra longa. Um micro-ônibus. Geladeira 220, não puxa, inverter, tá? O custo da geladeira, começando pelo custo. O custo de uma geladeira 220, ele vai mais ou menos ficar equivalente ao custo de uma geladeira 12 volts. Porque se você for comprar ela direto 12 volts, é muito caro, é até bem mais caro, custa o dobro do valor, mais ou menos. E se você for transformar igual nós fizemos, nós pegamos uma geladeira 110 volts e transformamos ela em 12 volts. Assim, ficou caro, nós pagamos aí quase R$ 1.500 no motor, depois a gente paga uma mão de obra para colocar, né, tem o custo da geladeira em si, então no final acabou sendo mais caro. E aí qual o motivo? Por que a gente não colocaria? Porque a 12 volts, na parte de baixo, ela demora muito a gelar, ela não tem muita potência. Isso para geladeira adaptada, tá? A que vem original eu não sei porque nós não utilizamos ainda. Nós estamos se referindo a uma geladeira 12 volts adaptada igual nós fizemos. O freezer fica muito bom, mas a parte de baixo, verduras, laticínios, os frios, ele demora mais a gelar, entendeu? E nós achamos também, pessoal, que consome um pouco considerável, até mais do que se fosse 220 inverter. Nós temos aparelho 220 inverter aqui e a gente sabe que não consome tanto quanto um aparelho adaptado. Então assim, a gente chegou à conclusão de que 12 volts vai consumir mais, vai te entregar menos, porém vai consumir mais. Sem contar que aqui no Nordeste, por exemplo, onde nós estamos, né, na Bahia, ou nos outros estados aí para cima, não tem manutenção em aparelho 12 volts. Aliás, em quase lugar nenhum tem. Talvez para o Sudeste, lá São Paulo, Rio, tem mais, mas aqui nessa região que nós estamos explorando, não tem. Se der um problema, a gente não sabe nem o que fazer. Então assim, Inclusive nós conhecemos pessoas na estrada, 2 pessoas que deu problema na geladeira e acabaram tendo que comprar uma nova, porque não tinha como dar manutenção. Então quando a gente for trocar a geladeira, quando a nossa der problema, a gente vai pegar uma 220 inverter e colocar no inversor. É muito mais negócio, beleza? Outra dica que é a principal. Bateria. Nós temos aqui... E placas solares. Só a bateria por enquanto, a placa é o terceiro. Bateria. Nós temos aqui 5 baterias estacionárias Moura. Bateria estacionária. Nós não colocaria mais bateria estacionária. Nós colocaria ou bateria automotiva, que ela tem um custo assim, 1/3 do valor, né? Uma bateria mais ou menos de... Vamos colocar metade do valor, né? Para ser justo. Né, uma bateria hoje no Moura nós pagamos em torno de 1.800. Se eu fosse comprar uma bateria de 150 amperes automotiva, ela vai ficar em torno de 700 a 800 reais. Porém ela é 150, essa aqui é 234 amperes. Então, só que assim, a de 150 eu tenho percebido, quem tem utilizado, aí tem dado esse feedback para nós, que ela tem uma autonomia melhor do que essa aqui, estacionária. Ela dura muito, né? Eu tô com um vizinho aqui mesmo, ó, eu já tive vários relatos de bateria durar 5 anos, bateria automotiva. E bateria estacionária geralmente não passa de 3, no máximo 3 anos e meio.
Ou seja, ela é bem mais cara, ela é mais pesada para carregar, ela te entrega menos. O porquê eu não sei, mas eu colocaria, ao invés de estacionária, eu colocaria automotiva. É claro que a bateria de lítio hoje é uma realidade e acredito que será nos próximos anos aí, né? Ninguém vai nem se falar muito em bateria de chumbo para motorhome, bateria de chumbo, né? Seja estacionária ou seja automotiva, vai usar lítio. Porém, no momento agora, a gente colocaria dessa, estacionária. Aliás, automotiva. No momento a gente colocaria automotiva. É lógico que se a gente, de repente, de acordo com as condições, a disponibilidade financeira, a gente já pula para lítio, que a gente sabe que é a tecnologia mais avançada, ela vai ocupar bem menos espaço ainda, ela vai entregar muito mais, tem uma autonomia muito boa. Eu não estou dizendo que a de lítio seja ruim, só que nós, ao invés de colocar estacionária, nós colocaríamos ela automotiva. Na minha visão, na nossa visão, seria bem mais vantajoso, nós gastaríamos a metade do valor, daria menos peso para o ônibus carregar e nós teríamos talvez até mais do que temos hoje. Trocamos de lugar porque a vizinha, que nós estamos cheios de vizinhas, aí ela estava conversando ali o pessoal e estava atrapalhando um pouco o áudio. Estava conversando no vídeo com a filha, eu acho, né? Mas aí, gente, continuando a falar, nós temos duas baterias do ônibus aqui, né, bateria automotiva, e elas tocam nosso ar-condicionado de 9.000 BTUs. Nosso ar-condicionado é inverter, por isso que eu falei, nosso ar-condicionado é inverter, 9.000 BTUs. E a bateria toca a noite toda, as duas baterias apenas, toca a noite toda o ar, e no outro dia está com a carga ali no limite, tá 24.1, 24.2. Então assim, ó, eu acredito que se eu colocasse esse ar nas 5 baterias lá, nas 5, não aguentaria. Era perigoso não aguentar. Aqui em 2 baterias apenas aguenta. Não me pergunte por quê, mas assim, a gente conversa com muitas pessoas que a gente encontra aí nas estradas e todos são categóricos, falam a mesma coisa, ó, eu tenho bateria automotiva e aguentou 5 anos, outro aguentou 6 anos, outro aguentou 4 anos e meio e atendeu super bem. Então assim, a gente chegou a essa conclusão de que a bateria estacionária não vale a pena. Outra coisa que nós colocaríamos a mais hoje seria placa solar. É lógico que a gente entende que de acordo com cada carro, né, telhado, tamanho, aí... É uma dica, tá, gente? Fica uma dica, porque às vezes até quem vai construir empresas, elas falham muito, que a gente viu, tá? Elas não calculam. Então, vocês calculam o que vocês vão ter dentro do seu Isso se chama dimensionamento de gasto. E aí, para transformar em quantidade de placas, em volts nas placas para jogar, tá? Então, assim, claro, isso é lógico, né? Quanto mais placa puder ter, melhor vai ser para captar sua energia, mais rápido, né? Se tiver nublado, abrir um solzinho, vai ser rapidinho para carregar. Então, assim, fica de olho. Ah, uma placa só vai aguentar. Não aguenta. Se você tem lá, sei lá, vou chutar aqui, 300 amperes de bateria, procura ter no mínimo 1.000 watts de placa. Sempre a mais de placa. Se o seu carro tiver um teto pequeno, faz uma adaptação, avança um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, mas coloca o máximo de placa que você conseguir. O máximo. Levanta um pouquinho, talvez tenha alguma coisa atrapalhando ali, um climatizador, um negócio. Faz uma adaptação, levanta um pouquinho e forra o teto todinho de placa, porque isso vai fazer total diferença na hora de você, na hora da sua autonomia. Talvez você pegue aquele dia nublado, né? Tem isso também, né? O sol pra gente mais interessante é o sol da tarde, que é o sol que onde a gente vai captar, exatamente, vai carregar, a gente vai captar o máximo de energia, vai carregar e mandar para nossas baterias, para aguentar a noite, para virar a noite. Então, quanto mais placa você tiver, mais eficiência você vai ter para carregar o seu banco de bateria. Outra coisa, outra dica é sapata niveladora. Sapata niveladora. Isso é muito importante. Você pode ver em alguns vídeos que a gente coloca uns toquinhos, né? Porque até o momento a gente não conseguiu botar, porque é um investimento mais alto um pouco. É uma realidade um pouco, gente, fora, vou falar pela gente, tá? A realidade um pouco fora dos nossos padrões financeiros ainda. Se a gente fizesse um esforço, a gente até colocaria, mas assim, eu acho que é importantíssimo uma sapata niveladora no motorhome, porque nem todo lugar que você vai parar, ele é plano. E isso faz uma diferença. Ó, nós tivemos agora, essa última parada aqui, recente, o ônibus um pouquinho que ficou lá do contrário, a gente olhando aos olhos não parecia. Quando foi ligar o ar-condicionado à noite, o que aconteceu?
A água voltou. A água do ar-condicionado. O dreno da água do ar, ele tem que ficar numa posição, lógico, a água só vai descer, né? E como não ficou niveladinho, a água foi e voltou. Quando pensa que não, a gente estava bem dormindo aqui, eu vou até virar aqui a câmera um pouquinho para mostrar para vocês, ó. O nosso ar ali, ó. Aí, daqui a pouco começou a pingar água em cima da nossa cabeça, que a gente dorme virado para lá. Começou a pingar água e a gente ficou, né, aterrorizado. Poxa, o que é isso? O que é isso? Aí fomos olhar, o ônibus não está niveladinho, né, conforme deveria estar. E aí a água foi e voltou. Aí nós tivemos que, no meio da noite, ligar o ônibus, mexer, posicionar. Então assim, a sapata niveladora, ela já tira essa diferença. Você consegue, né, fazer tudo isso aí de forma bem prática. Então assim, é uma coisa que a gente colocaria no ônibus, no nosso motorhome. E você que está pretendendo fazer um motorhome, está começando, né, eu tô falando assim, no caso de um carro mais pesado, um carro maior, do micro-ônibus para cima. Isso, um carro de 7 toneladas para cima. Um carro mais leve... Uma van menor já não tem necessidade. Não, porque talvez é um peso a mais que vai carregar no carro. E esses carros geralmente andam no limite ali, né, do peso bruto total, né? Então estamos falando de um carro com um chassi, uma estrutura maior. Uma coisa também que nós não colocamos, também, achando que não ia ter necessidade, mas é bem legal, gente, é um todo. Um todo, gente. Um todo, para ficar mais fresco na lateral, pelo menos de um lado. Não precisa ser um todo exagerado, um todo menor. Hoje a gente usa, que foi legal também, que está sendo até então uma tenda. É tenda? É um gazebo, né? É um gazebo. É uma tenda, um gazebo que a gente tem de 3x3 que a gente utiliza. Mas um todo faz muita diferença. Mas logo logo vai ser trocado por um todo, tá? É, porque assim, ó, as janelas que ficam do lado de lá, ainda mais que nós deixamos a janela original do ônibus, você com todo aberto, pode estar chovendo, não vai pegar chuva, não vai entrar dentro de casa. Se, no nosso caso hoje, se chover, a gente tem que fechar a janela, porque senão entra água e acaba que não é legal, é desconfortável. Então, Pode falar. Pode falar. Só mais uma dica ali no meio, que a gente nem tinha colocado, e lembrando. Quem tem um ônibus maior, um micro-ônibus, não coloca a janela, gente, de motorhome. Pode até colocar de um lado, mas do outro deixa igual nós. A janela original, adapta aí. Por quê? Porque fica mais fresco, mais ventilação, mais iluminação. Nós entramos em micro-ônibus, em motorhomes maiores, que eles colocaram janela de motorhome. Tá vendo? É uma janela menor. Mas fica quente, tá? E todos questionam do calor dentro. É mais ou menos, eu trabalhei com obras há muito tempo, é mais ou menos como se você faz uma casa, faz um quarto de 15 metros quadrados e põe uma janelinha lá de 1,10 por 1. É mais ou menos isso. Então assim, a taxa de coeficiente de claridade de iluminação tem que ser proporcional ao tamanho. Então, sendo um micro-ônibus ou um ônibus, deixa a janela original e deixa lá abrir, porque aí você tem um espaço. Essa janelinha aqui, por exemplo, ó, eu não recomendo, é uma janela pequena para esse carro desse tamanho. O correto seria colocar uma janela maior ou deixar a original para poder abrir. Para a gente não dá tanta diferença, porque nós deixamos um lateral do ônibus com as janelas originais. Nós forramos dentro direitinho, né? E deixamos, não todas, nós selecionamos acho que umas 3 ou 4 e deixamos ela original, grande, aberta. Então, assim, ela supre essa pequena, tá? Porque se fosse outra dessa pequena aqui, nós estávamos assando. E aproveitando, gente, falando de todo, uma coisa também que a gente colocaria no ônibus, a gente colocaria também, principalmente no ônibus, mas aí acredito que essa regra já vale para todos os motorhomes, uma cozinha externa. Uma cozinha externa, você vai saber falar com mais propriedade, mas assim, a gente acaba sendo uma área comum ali, a gente recebe amigos, né, faz uma comida, vamos fazer um peixe frito, vamos fazer um negócio, então a cozinha externa é bem mais conveniente. Eu não estou falando de fazer uma cozinha chique, não. Talvez até mesmo a gente pretende fazer isso, comprar um fogão, né? Um fogão. Na verdade, fica melhor, você vai saber melhor. Foi até um vídeo do pessoal da barraca que nós ajudamos eles montar lá no camping. Eles compraram uma cozinha que ela já vem, ela é montável, ela vem numa maletinha. Ela já abre, vem o suporte para o fogãozinho de uma boca, né? Pode ser aqueles fogãozinhos a gás, e já vem a repartiçãozinha já dos armáriozinhos, tudo com a telinha certinho, já vem um cobre-vento para não
o vento não atrapalhar o fogo do fogãozinho. E ela é prática, não é uma cozinha assim, não. Ter esse, como se diz? Esse móvelzinho que ele é muito prático. Precisou, você vai lá, usou, acabou. Dobra de novo direitinho, enfia na mala e guarda no bagageiro. E fica uma embalagem bem pequenininha, prática de você carregar fácil, entendeu? Compacta. Então por isso que eu falo que essa regra se aplica a todos os motorhomes, porque não é difícil você ter uma cozinha externa, né? Eu achei até engraçado, o cara pegou essa mesinha, foi lá e comprou uma cuba de pia de casa normal, aquela cuba de inox, e adaptou ali, né? E colocou uma torneira e pronto, fez a cozinha. Então assim... Não é para ficar uma coisa usando diariamente, assim, toda hora. É para momentos especiais. Vamos fazer um peixe hoje. Vamos reunir, vamos fazer um café. Coisas práticas e rápidas. Não é uma cozinha assim, né? Isso. Então assim... No nosso caso, a gente prefere assim. Mas tem pessoas que querem já uma cozinha, mas... mais elaborada. Assim, aí né? Vai ficar ao seu critério. Mas entendeu? assim, nós chegamos à conclusão de que uma cozinha é muito importante, cozinha externa no motorhome. E outra dica que eu não sabia, lembrando agora. Veículos maiores, o que acontece? Igual o nosso, nós fizemos um outro quarto para nossa filha, de casal. E aí nós colocamos o climatizador, porque a gente via nos vídeos tudo climatizador. Mas nós fomos ver que no nosso caso, de repente um caso maior, um carro maior, o que acontece? O climatizador não é suficiente, tá, gente? Por quê? Vou explicar agora. O carro maior igual o nosso, o climatizador fica no teto, né? E a cama fica baixa, porque é um carro alto, que tem espaço. Ou seja, entendeu? Do climatizador do teto aqui, gente, ó. Do teto aqui, ó, até na cama lá, vai dar 1,5 m mais ou menos de distância. O climatizador não é suficiente para jogar. E o ambiente é maior, porque fica um quarto maior do que o normal de E ele uma van. consome também, não estava nem no script para falar disso, mas vamos falar. Ele consome um pouco a mais. Então assim, é uma coisa também que a gente não fez falta nenhuma colocar um climatizador. Para você ter uma ideia, eu coloquei um ventilador 12 volts que custou aí R$200, R$250, e ele é muito melhor do que o climatizador, mas muito melhor, mais eficiente. É um ventiladorzinho. Eu vou ver se eu consigo deixar o link aqui embaixo, se vocês quiserem adquirir. Então assim, o ventilador ele é muito prático, consome muito pouco e entrega um resultado assim, ó, fantástico. É tanto que nós paramos de usar o climatizador. A gente não usa mais. A outra coisa também que nós... Também, eu não estava aqui para falar, mas eu vou falar. Eu lembrei agora. Nós não colocamos ainda janela no banheiro, né? Colocamos só clarabóia. É uma coisa que a gente não usa também, tá? Então assim, eu acho que uma janelinha no banheiro faz total diferença, tá? É muito bom para sair odor, para ficar mais... A clarabóia não é o suficiente. Ela é aberta em cima, mas para o nosso caso não está sendo eficiente. Então assim, a gente pretende colocar, né? Quando nós fizemos esse carro, a gente estava assim numa correria, no olho do furacão. Num outro momento eu vou fazer um vídeo contando mais detalhes sobre isso. E nós não colocamos tudo que deveria colocar, não deu tempo de pesquisar com muita calma. Tá bom, graças a Deus tá servindo a gente, nós estamos felizes da vida, mas são coisas que a gente colocaria. E nós também tivemos dificuldade nessa época, por quê? Porque são poucos carros grandes, tá, gente, no mercado. Geralmente os motorhomes são van e Kombi. Então, todos os vídeos, a maioria que a gente via era só de van e Kombi. E nem sempre o que é bom para eles vai ser para um carro grande, tá? Então, por isso que hoje nós estamos fazendo esse vídeo. Nessa questão que nós também não sabíamos, porque nosso carro é maior, então a gente não pode se basear muito num carro menor, tá? Mas assim, a gente fica feliz porque a gente tem alcançado alguns seguidores aí que tem ônibus ou pretende ter um ônibus e pretende viajar, fazer um motorhome também, e que entra em contato com a gente, nos pergunta, tira dúvida, e isso é muito bom. Então por isso que a gente está fazendo esse vídeo aqui, até a título de informação, né, de prestar um serviço público, uma utilidade pública para as pessoas que pretendem adquirir um motorhome ônibus ou um carro maior um pouco. De 11, 10 metros. Isso aí, para saber desse detalhe. No nosso caso, o nosso carro dá 13 metros de comprimento. Né? É uma casinha de 30 metros quadrados, aí, aproximadamente, 30 a 35 metros quadrados. Tá bom, gente? Mais alguma coisa? Não. Por enquanto não. Se tiver mais, se surgir, a gente bota outros vídeos aí.
Agradeço a vocês, tá? Não deixe de deixar seu like, segue a gente nas redes sociais, no Instagram também, tá? Aqui logo abaixo na descrição vai estar o link do Instagram. A gente tem um grupo de WhatsApp também. Eu vou deixar aqui para você tirar suas dúvidas, compartilhar conhecimento. Isso não tem custo nenhum, a gente coloca mesmo que a gente gosta. E deixa seu joinha aí, gostei, faz seu comentário, tá? Segue a gente e nosso muito obrigado.